Então, lê de novo, Paulo. O pecado, o maior problema. Isso. Então, nós vamos falar hoje sobre o problema e na próxima semana, se Deus permitir, vamos falar sobre a solução. Que geralmente as pessoas só procuram a solução quando reconhecem que tem um problema. Dá licença aqui rapidinho que eu vou ver o negócio na ponta aí. Pode ir lá. Essa é a Glória, professor, é a minha amiga. Ah, seja bem-vinda, Glória. Não estou ouvindo. Liga o microfone, Glória. Acho que ela não está escutando a gente também. Está sem áudio. Pô, tá escrito aqui, Fernando, pô. Valeu. Eliana está chegando. Boa noite. Boa noite, Eliana. Tarda, mas não falha. Sim, eu e o Jornal Nacional. Um dia você vai se livrar desse vício. Vai sim. Então, Eliana, uma pergunta. Hoje teve alguma notícia boa no Jornal Nacional? Não. Aumentou a Covid. Agora é só um rapaz lá do Carrefour e mais nada. Aumentou a Covid, está no Rio. Então, às vezes a pessoa, ou geralmente a pessoa vai ao médico. Por que a pessoa vai ao médico? Ele está doente. Ele está sentindo alguma coisa. Sentindo dor, né? Está com problema. Então, hoje nós vamos apresentar o problema para depois apresentar o médico que resolve o problema. Tá? Então, vamos orar para iniciar a nossa aula hoje. Paula, pode fazer a nossa oração para iniciar? Vamos, sim. Soberano Pai eterno, Pai, obrigado por mais uma noite, Pai, com a tua presença, Pai, com teu Espírito Santo, Pai, que mora dentro de nós, de cada um, Pai. Que venha, Pai, nessa noite, Pai, nos alimentar com a tua palavra, Pai. Abrir a mente, Pai, tirar as escamas dos olhos, Pai, para não entender mais tua palavra, Senhor. Pai, hoje nós vamos falar do pecado, Pai. Que venha, Pai, nos livrar de todo o mal, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos começar nessa primeira passagem que está na apostila, em Jeremias, o profeta Jeremias, capítulo 10. Vamos ler do 3 ao 7. Eliana não ligou o vídeo. Vai ligar o vídeo hoje? Não liguei? Não. Ah, meu Deus, Está no vou escuro. ligar. O professor, só fazer uma pergunta. As Pode. aulas que eu perdi, eu tenho como rever essas aulas? Então, você pode fazer o que o Gabriel fez. Eu gravei, estão no YouTube. Você pode ir lá e ver, assistir. E as apostilas, se você não tiver as apostilas, me pede, eu vou mandar para você. Tá bom. Tá bom? Cada aula tem a sua apostila. Tá. Boa noite, Carla. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, meus irmãos. Tudo bom? Tá de uniforme Oi, tudo hoje? bem, Carla? Tudo bem. Chegando Cheguei do trabalho correndo. agora? Tempo nem... Cheguei agora do trabalho, correndo. Já falei com meu marido, posso me atrasar? Não, a aula vai começar. Ainda deu tempo de adiantar uma comida rapidinho. Então tá Um bom. cuscuz. Muito bom. Ô, Glória. Cuscuz também. Jeremias, capítulo 10. Puxa, a sala encheu hoje. Que bom. Hoje está florido. Minha esposa também está escutando com meu filho. Ah, que bom. É a Thelma? A Thelma. Isso. Um dia eu vou conhecer a Thelma. Com certeza. A Thelma é muito amiga da Rose. É isso. Porque Uhum. o outro está batendo com a mamadeira. Ele está mamando.
Então, vamos lá. Patrícia, pode ler para a gente Jeremias, capítulo 10, do 3 ao 7. Os hábitos religiosos dessas nações são loucura. Eles derrubam uma árvore e dela fazem um ídolo, como o trabalho cuidadoso de um artista. Depois enfeitam a imagem com ouro e prata e a prendem firmemente com pregos e martelo para não ser derrubada. Esses ídolos têm tanto valor quanto um espantalho no meio de uma plantação de pepinos. Não são capazes sequer de falar. Precisam ser transportados porque não conseguem andar. Vocês não devem ter medo deles, porque eles não podem fazer nenhum mal, muito menos o bem. Não há absolutamente nenhum Deus igual ao Senhor. O Senhor é grande e grande é o poder do seu nome. É até o 7? É o 7? É o 7. Até o 7. Quem vai deixar de respeitar o Rei das Nações? O Senhor é o único Rei e por isso merece ser respeitado entre todos os homens sábios das nações, em todos os reinos do mundo. Não há ninguém comparável ao Senhor. Muito obrigado. Amém. Então, vamos lá para as perguntas. A primeira pergunta é: como é que os povos fazem um Deus? Eles derrubam uma árvore e dela fazem um ídolo. Com as trabalho duas cuidadoso de um artista. Estátuas de imagem. Fala, Gabriel. Eu botei como estátuas e imagens. Tá bem, pode ser. Então, número 2, todo mundo acertou, né? Devemos temer o Deus feito pelas mãos dos homens? Não. Não, claro que não. Número 3, quem tem todo o poder? Senhor Jesus. Jesus, o nosso Deus. A quem nós devemos temer? Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus. E quem tem toda a sabedoria? Senhor Jesus também. Ele, né? Muito bem. Alguma dúvida? Não. Não? Podemos ir para a próxima passagem? Podemos. Sim. Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Capítulo 32. Eu estou escutando alguns barulhos, eu vou fechar os microfones. E Sim. só vamos abrir quando as pessoas falam, tá bom? Isso, melhorou um pouco, né? Então, Deuteronômio, capítulo 32. Gabriel, pode ler? Versículo 3 e 4. Você vai ter que abrir seu microfone para falar. Isso, assim. Pode. 32, versículo 3 e 4. Do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas. E Deus é o que não comete erro. Justo, é reto, ele é. Muito obrigado. Então, aqui também todos acertaram, né? Quem é perfeito sem qualquer defeito? Deus, né? E número 2, só vai variar um pouco de acordo com a tradução de cada pessoa. Aqui diz Deus é... O que vocês colocaram aí? Perfeito. Perfeito. Perfeito.
A minha diz Deus é fiel. E não há nele injustiça, não há nele erros. Depende da sua tradução, qual palavra que vai aparecer aí. Então, vamos para mais uma. Injustiça. Não há nele injustiça. Muito Injustiça. bem. Vamos para 1 João. É a primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse. A primeira carta de João, a primeira epístola de João, capítulo 1. Eliana, pode ler esta? Só um versículo só, capítulo 1, versículo 5. Eliana, tem que abrir o microfone para poder falar. Vai para Apocalipse e volta, se vai achar. Mas tem que ligar o microfone, que eu fechei os microfones. Achou ali? Conseguiu. Então, 1 João, capítulo 1, versículo 5. Primeira carta de João. Sim. Versículo 5. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Muito bem, a minha fala, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, aqui também, todos acertaram. Deus é luz, né? Não há nele treva nenhuma. Tá? Muito bom. Então, eu tenho uma pergunta para vocês que não está na sua folha, né? Quando iniciamos nossa aula hoje, eu pedi Paulo para ler o título da aula, e o título da aula é O Pecado, o Maior Problema. E eu falei que nós estamos aqui hoje para falar sobre o pecado. Porém, até agora, nós já vimos 3 passagens e não falamos sobre pecado, né? Nós vimos a passagem de Jeremias, vimos a passagem de Deuteronômio, em 1 João, e até agora, qual tem sido o assunto? Estamos falando sobre Deus, não é? Deus, que Deus é justo, Deus é perfeito, Deus tem poder, luz. Ele é luz, ele é perfeito, ele é justiça. Ele é justo. Tudo isso. Isso. E, então, tem uma outra pergunta, ainda mais difícil para vocês. Se o assunto hoje, a ideia hoje é falar sobre o pecado, por que, quando queremos falar sobre o pecado, nós começamos falando sobre Deus? O que vocês acham? Por que falar sobre Deus quando o assunto é pecado? Quem tem uma ideia, levanta o dedo e liga o microfone. Porque ele não tem pecado, né? Ele é uma pessoa pura e deveríamos, né, seguir, nos espelhar nele. Muito bom, boa resposta, Eliana. Deus Deus não peca, e é para a gente seguir, imitar nosso Deus. Sônia, tem uma resposta? Porque quando a gente peca contra Deus, porque ele é puro, né? Tá bom. Ele é perfeito, então a gente peca contra ele.
Muito bem, nós vamos falar mais sobre isso nas outras passagens, que certamente você já leu e já estudou. Muito bem, boa resposta. Sabe que eu percebo, às vezes, eu creio que já a mesma coisa já aconteceu com vocês. E nós, às vezes, falamos com uma pessoa, um amigo, um parente, às vezes até alguém da nossa casa, não sei. E quando falamos sobre pecado, principalmente a pessoa que não segue a Cristo, essa pessoa, a gente fala sobre pecado e o outro diz, mas eu não sou pecador, eu não mato, não roubo, não faço mal a ninguém, sou gente boa, sangue bom. Não é assim que as pessoas falam? Então, eu penso, Michel, por que as pessoas falam assim? E sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas falam assim porque elas estão se comparando com outras pessoas. Acho que todos nós fazemos isto, né? A gente se compara com os outros. Então, vamos imaginar, eu me comparo com um bandido, com um traficante. O que eu acho? Eu sou muito bom, né? Eu não estou vendendo droga para criança, nunca matei ninguém, eu sou praticamente um santo, né? Ou vamos imaginar, às vezes a gente fala sobre os políticos, tem aquele político corrupto, né? Vamos imaginar a Carla pode se comparar com o político, a Carla vai dizer, mas ele está roubando o dinheiro do povo, eu estou ralando todo dia, né? Trabalhando para ganhar meu pão de cada dia com o suor do meu rosto, ainda bem que eu não sou como ele, né? Ou, Sônia, eu posso me comparar com o vizinho que mora aqui perto. E eu sei que meu vizinho tem um amante. Eu não tenho amante. O que eu penso? Eu sou muito bom. Eu não traio a minha mulher, meu marido. Então, mas assim quando nós estamos nos comparando com seres humanos, cheios de falhas. Mas o que acontece quando eu e você nos comparamos com Deus? Eu sempre digo, aí é que todos os nossos podres aparecem, né? E a Eliana já falou, né? Sônia também falou sobre essa parte. Nosso Deus é puro, nosso Deus é perfeito, nosso Deus é luz. Então, eu me comparando com Ele, o que eu sou, né? Até eu tenho aqui uma folha para fazer anotações, essa é uma folha em branco. Se cair qualquer pinguinho de tinta, de sujeira, vai aparecer, né? Agora, se for uma outra folha suja, né? Não importa. Então, Deus sendo puro e perfeito, qualquer coisa errada da nossa parte logo aparece. Então, por isso nós começamos falando sobre Deus hoje. Vamos para a próxima passagem. 1 João, ainda, agora capítulo 3, versículo 4. Sônia, você pode ler esta? 1 João, capítulo 3, versículo 4. Posso. Ô, professor. Professor. Pode falar. Eu tenho uma pergunta dentro dessa analogia que vocês fizeram daí. No caso, de uma forma como estiver evangelizando. Aí uma pessoa me falar isso que acabou de falar agora. Mas eu não quero ser crente não, porque eu não roubo, não mato, não faço isso, não faço aquilo. Qual seria a minha resposta a uma pessoa dessa? Então, eu faria basicamente o que nós estamos fazendo hoje. É por isso que, geralmente, quando estou ensinando uma pessoa, eu acho difícil você falar tudo em 10 minutos ou meia hora. Então, eu gosto de marcar com a pessoa, diz, você quer saber mais, né? Senta aqui comigo, vem na minha casa, eu vou na sua casa, a gente se encontra em algum lugar e a gente começa a estudar justamente essas aulas que nós estamos tendo aqui. E quando chegamos nessa aula sobre pecado,
nós estamos vendo aqui exatamente essa parte, né? De uma pessoa se comparar com outra pessoa, uma coisa. Se comparar com Deus é outra coisa. E vamos agora, nessa parte, temos mais ou menos 3 ou 4 passagens agora, que eu acho que vão ajudar. Vamos para uma nesse momento? 1 João 3, versículo 4. Mas uma boa pergunta, Michel, agradeço. Bom, obrigado. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, o que é o pecado? Quem peca é culpado de transgredir a lei. De transgredir a lei. Então, aqui, Michel, nós vamos falar sobre 2 tipos de pecado. Esse é o primeiro tipo de pecado, que eu chamo de pecado ativo. E esse pecado ativo é o que a gente mais fala. Pecado ativo é fazer coisas erradas, praticar o mal. E o que é um pecado ativo de transgredir a lei? Por exemplo, quem roubou, quem gritou, quem adulterou, fofocou, né? Mentiu, né? Está fazendo coisa errada. Quem faz coisas erradas está pecando. Até, Michel, quando a gente começa a falar sobre tudo isso, de repente a pessoa se toca. Mas eu menti ontem, né? Ou eu briguei com uma pessoa ontem. Eu estou guardando uma mágoa. Eu não perdoei, né? São muitos pecados que entram aí. Mas vamos para a próxima passagem. Tem a segunda pergunta aqui. Como quebramos a lei de Deus? Pecando. Fazendo coisas erradas, né? Vamos para Tiago, capítulo 4, versículo 17. É só voltar na sua Bíblia um pouquinho. Se está em 1 João, volta. 2 Pedro, 1 Pedro. Antes de 1 Pedro fica Tiago. Tiago, capítulo 4. Carla, pode ler este versículo, 4, 17? Sim. Obrigado. Tiago, capítulo 4, 17. E olha aqui. Pode ler. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, o Michel está numa ligação aí. Vamos ver se ele vai conseguir acompanhar. Depois eu falo contigo. Valeu. Eu prestei atenção aí, professor. Tiago 4, 17? Isso, Tiago 4, 17. Carla, lê de novo para Michel escutar. Por favor. Sim. Tiago 4, 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, aqui é diferente, né? A pergunta é, de acordo com esse versículo, qual é uma outra maneira que nós pecamos? Esse pecado eu chamo de pecado passivo. Porque essa pessoa, o que ela fez? Ela não fez nada. Mas esse de não fazer nada, às vezes também é um pecado. Até a Eliana, em quanto tempo tem? Foi em 92, já tem muito tempo, né? Estamos em 20. 28 anos atrás, Michel, eu fui atropelado aqui perto de casa, na Estrada dos Três Rios, em Jacarepaguá. E naquele dia, Patrícia, graças a Deus, o motorista que me atropelou, ele não se omitiu. Ele foi lá, ele me viu lá no asfalto, eu não sei se tinha outras pessoas lá para ajudar, mas eu sei que ele me colocou no carro dele e ele me levou para o Hospital Cardoso Fontes. E lá eu fui socorrido.
Graças a Deus estou aqui contando a história. Né? Amém. Então, existe o crime, não existe? O crime de omissão de socorro. Né? Então, o pecado passivo é deixar de fazer o bem. E aí, Michel, se nós estamos falando com um amigo, de repente aqui ele se toca. E outro exemplo que eu dou nessa parte aqui do pecado passivo, que é deixar de fazer o bem ou a omissão, atrás de mim temos um sofá aqui nessa sala. Vamos imaginar que eu estou sentado nesse sofá, lendo minha Bíblia, mas eu estou sentado no sofá lendo a Bíblia e pecando. É pecado ler a Bíblia? Não. É pecado ler a Bíblia. Então, como é que eu estou sentado no sofá lendo a Bíblia, mas estou pecando? É possível? Sem prestar atenção. Sem prestar atenção. Normalmente pensando em outra coisa. Também, né? Vocês acertaram duas possibilidades. Mas no cenário que eu estou criando aqui, a resposta é outra. Vamos imaginar, Eliana, que meu vizinho está passando mal. Eu sei que meu vizinho está passando mal. Eu tenho meu carrinho. Eu poderia socorrer meu vizinho, mas eu não estou nem aí para meu vizinho, porque agora é a hora de ler a Bíblia. Né? Então, é muito bom ler a Bíblia. Mas se eu sei que meu vizinho está passando mal, eu vou deixar a leitura da Bíblia para depois. Eu vou até levar a Bíblia para o né? Posso ler lá. Mas quem se omite, quem sabe fazer o bem. O que Tiago diz? Tiago 4,17. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Por exemplo, Paulo, se eu não... Meu vizinho está passando mal, mas eu não sei nada sobre a situação do meu vizinho, eu não tenho culpa, né? Ninguém me informou. Outra coisa. Mas quando eu sei que existe um problema e eu tenho como ajudar, é minha obrigação como ser humano, né? Chegar e ajudar. Certo? Professor, eu posso citar um exemplo que aconteceu com a minha esposa? Por favor. Uma vizinha nossa de frente, ela levantou uma contenda do nada contra minha esposa, entendeu? Criando aquele clima desagradável. E chegou num belo dia que a filha dela passou mal, aí a gente pegamos o carro, levamos a filha dela no hospital, e sabe o que aconteceu? Ela virou, é uma das melhores amigas que nós temos hoje em dia. Acredito. Ela chama toda hora a gente lá para na casa dela, para orar. E, poxa, Deus preparou aquele momento, graças a Deus a gente estava preparado e fizemos o bem para essa pessoa. Inclusive, o marido dela estava até preso, saiu da prisão. Hoje, ela faz parte da família. A gente chega lá, vê ela, evangeliza ela, fala de Jesus para ela e vimos ali que como é bom você fazer o bem para o próximo, entendeu? A recompensa é uma coisa maravilhosa. O amor se mostra em atitudes. E outra coisa, vou te falar para o senhor, que eu já sou uma pessoa que já me sou vivido de igreja. Nem todos os irmãos estão preparados para fazer esse bem, não, tá, professor? Mas vamos nos preparar, né, nem todo mundo está preparado para fazer esse bem, não. Graças a Deus que você foi usado nesse dia e está vendo o resultado hoje. Com certeza, poxa, é uma coisa maravilhosa. Deixa eu colocar outra coisa aqui para vocês. Não sei se vocês sabem que essa palavra pecar vem de uma palavra naquela época que significava errar o alvo. Olha aqui, eu não tenho quadro negro, estou escrevendo aqui na folha. Pecar quer dizer errar o alvo. Pecar é errar o alvo. Então, vamos imaginar. Não sei, Michel ou Paulo, se vocês chegaram a servir no exército.
Eu servi. Primeiro batalhão de guarda. Então, geralmente quem serve nas Forças Armadas pratica tiro ao alvo. Então, nesse caso aqui, nosso alvo como servos de Deus é fazer a vontade de Deus. E quando nós, então, fazemos a vontade de Deus, nós estamos acertando o alvo, né? Como Michel ajudou, socorreu a vizinha, né? Perdoou a pessoa, trabalhando para seu sustento, deu um elogio a alguém. Tudo isso nós estamos acertando o alvo. Mas quando mentiu, né? Se furtou, se xingou um palavrão, tudo isso é fora do alvo. E aí é um pecado. Aqui, Glória, a gente vê muito bem que não existe em cima do muro, né? Que aquelas pessoas às vezes falam, Michel, não estou nem lá, mas nem cá, né? Estou em cima do muro. Mas, Gabriel, tudo que nós fazemos, ou estamos dentro da vontade de Deus, ou fora da vontade de Deus, né? Não existe meio termo. Ou estamos agradando a Deus, ou desagradando a Deus. Ou agradando a Deus, ou agradando o inimigo, né? Uma coisa ou outra. Então, eu acho, Michel, quanto mais falamos sobre o pecado e para definir o que é o pecado, para a pessoa, né, que não sabia o que é o pecado, geralmente ela começa a entender. De fato, eu não sou perfeito. De fato, estou deixando a desejar. Eu cometo erros. Vamos para Romanos capítulo 3. Geralmente eu não dou prova, mas agora eu vou fazer uma prova oral. Pode ser uma prova oral? Vê quem sabe responder. Vocês não estudaram, não sabiam? Surpresa. Quem sabe qual capítulo da Bíblia? Qual capítulo da Bíblia mais fala sobre o amor? O quê? Pega um Guaraná lá para mim lá, pô. Pega um Guaraná. Quem sabe qual capítulo da Bíblia mais fala sobre o amor? Alguém falou? Seria Coríntios? Isso, 1 Coríntios. Qual capítulo, lembra? É o 7. Coríntios, a partir do 7? Não, capítulo 13. 13. Capítulo 13. Capítulo 13. Muito bem. Quem sabe qual capítulo da Bíblia mais fala sobre a fé? Hebreus 11. Hebreus 11, muito bom, Michel. Hebreus 11. Quem sabe qual capítulo da Bíblia essa é mais difícil, mas fala sobre a ressurreição. Ressurreição. Não? 1 Coríntios capítulo 15. Diz que Jesus ressuscitou dos mortos, que um dia todos em Cristo também vão ressuscitar e ganhar um corpo transformado. Então, e qual capítulo da Bíblia mais fala sobre o pecado? Tem uma dica, você já abriu para esse capítulo agora, Romanos capítulo 3. Romanos 3. Nós vamos ler agora só versículo 9 e versículo 23, mas se você ler em casa, o capítulo todo é uma descrição, até, Michel, essa seria outra coisa que você poderia fazer com a pessoa. Ler Romanos capítulo 3, que explica direitinho, até que você pode pecar com sua mão, você pode pecar com sua boca, você pode pecar com seus olhos, pode pecar, né, com várias partes do corpo, né? Então, lê para a gente, Michel, versículo 9, depois versículo 23. Estou procurando aqui que eu vou... Tá bom.
É o quê? Qual mesmo que o senhor falou? Romanos 3, versículo 9. Achou? Achei. Pois que somos mais do que excelentes, de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo de pecado. O versículo 10 também, professor? Não, agora é versículo 23. Se você foi até o final desta folha, lá no final tem desafio e pede para memorizar. Romanos 3, 23 e Romanos 6. Porque todo aquele que pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Muito bem, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quem já pecou? Todos. Todos, isso, Patrícia. Eu pequei, você pecou, nós pecamos. Tá certo. No versículo 9, que Michel leu agora, todos estamos debaixo do poder do Senhor Deus. Não, aqui no versículo 9. Quem quer repetir o versículo 9? Pode. Pode? Estamos debaixo de todos os pecados. Do pecado. Dos pecados. Dos pecados. Lê, Michel, 9 de novo. Pois, a minha Bíblia está escrito assim, pois que nós somos mais do que excelentes, de maneira nenhuma, pois a Dante demonstramos que tanto judeu como grego, todos estão debaixo do pecado. Do pecado. Todos estão debaixo do poder do pecado. Sabe que já aconteceu comigo? Creio que também já aconteceu com vocês, da gente errar, né, Gabriel? Fazer uma coisa que deixa a gente triste, a gente então fazer um voto a Deus. Senhor, nunca, 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 nunca mais vou fazer de novo. E aí? Faz. Às vezes, uma semana depois, né? Ou um dia depois, dependendo do que é, a gente acaba voltando e fazendo a mesma coisa. E é muito triste, né? Vamos lá. Agora para Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15. 1 Samuel 15. Paulo, pode fazer essa leitura? 1 Samuel 15, 23. Minutinho. Eu não cheguei ainda. Não cheguei lá. Okay. Samuel 15, 23. Aqui está falando sobre o rei Saul, né? Professor? Samuel falando com Saul. Quem falou? Eu. Tem o primeiro João, de 1:10. Sim, mas eu vou deixar para... Não precisamos, acho que já deu para responder as perguntas, né? Mas você está certo, está ali. Então, Samuel falando com o rei Saul, o que ele disse? Pode ler, Paulo. Vou ler. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o profiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. Então, Saul não seria mais o rei de Israel, por causa desse pecado que ele cometeu. O que eu queria desse versículo, na realidade, Eliana, é apenas uma palavra. A palavra que quero frisar para a gente hoje é a palavra rebeldia.
O início eu não sei se está assim na sua, Patrícia, mas a minha fala, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Sua também, Patrícia? Minha rebelião. Isso, a minha também. A minha está rebelião. Ô, professor... Fala, Michel. O senhor pode explicar, não saindo um pouco do texto aí, do tema, a porfia, que é a porfia? Porque aqui é arrogância. Arrogância. Arrogância, tá bom. Mas então, deixa eu falar sobre essa palavra rebeldia, que isso é meio importante para a gente. Nós já falamos que o pecado é errar o alvo, e nosso alvo é fazer a vontade de Deus. Eu vou dizer para vocês agora, ver se vocês conseguem acompanhar meu raciocínio, que todo pecado é uma rebelião contra Deus. O que o pecado é? Por exemplo, pensa sobre Adão e Eva, lá no início, né? No jardim. Deus disse para não comer daquela árvore que ficava no centro do jardim. Disse que poderia comer de tudo, menos lá. Aí a serpente vem e fala para Eva, Eva, coma dessa fruta daqui. E Eva diz, não podemos. Deus disse que não pode. Se comermos, vamos morrer. Mas a serpente disse, não, pode comer aqui, não faz mal, não. E o que Eva fez? Comeu. Ela sabia que Deus havia proibido, mas mesmo sabendo, ela quebrou a lei de Deus, né? Ela foi rebelde diante da palavra do Senhor. Então, eu gosto de imaginar, eu tenho aqui uma caneta. A filha da Patrícia tem quantos anos? 8, 9, 10? 6. 6 anos. 6. Então, ela é um pouco mais velha. Vamos me pensar numa criança de 3 anos. E se a gente pede para a criança pegar a caneta e levar e dar para uma outra pessoa. E a criança olha para a gente, cruza os braços, fecha a cara e fala para a gente, não vou, não quero. Né? Podemos até rir, achar engraçado. Mas não é engraçado. Né? Por que não é engraçado? Porque a criança está sendo mal criada, né? Rebelde, teimosa, né? Que alguém está pedindo educadamente e seria tão fácil levar a caneta e entregar para a pessoa, mas ela diz não vou. Então, eu costumo dizer, Paulo, que todo pecado nosso, todo pecado meu ou seu, é um não na cara de Deus. Porque, Carla, Deus está falando para a gente. Nós já falamos, né, Sônia, hoje sobre mentira. Vamos imaginar. Deus falando para a gente, fale a verdade. Mas a gente respondendo para Deus, não posso. Preciso mentir. Só uma mentira para me tirar dessa. E aí? Deus está errado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que Deus mandou ou eu vou fazer do meu jeito? Fazer do meu jeito. Se eu resolvo fazer do meu jeito, eu estou sendo rebelde diante de Deus. Né? Todo pecado é uma rebeldia. Por isso que, Michel, nós costumamos falar que não existe pecadão e pecadinho. Que com certeza. Todos os pecados são graves. Existe pecadão no sentido de que alguns pecados têm as consequências mais graves. Por exemplo, se eu matei uma pessoa, eu não posso ir amanhã pedir perdão àquela pessoa. Eu não tenho como ressuscitar aquela vida. Né? Se eu falei mal do Paulo, eu gritei para o Paulo, amanhã eu posso dizer, Paulo, por favor, me perdoe, não deveria ter agido assim. Então, nesse sentido, esse pecado é menor, mas em termos de Deus, todos são graves, porque Deus pede para ser uma pessoa da paz, né? Deus pede para amar o próximo, né? E quando nós fazemos as outras coisas, estamos indo contra Deus.
Até de uma certa forma, nós estamos falando para Deus. Quem manda aqui sou eu. Eu vou fazer o que eu quero. Né? E depois escolhe as consequências, né? Exatamente. Muito bem. Então, a resposta aqui ficou clara? Ficou. Sim. Professor, é 1 Samuel 15, qual capítulo? Capítulo 15, versículo 23. 23. Eu perguntei algumas vezes, acho que meu estava desligado. Ah, tá. Obrigada. Então, explica todo pecado é uma rebelião contra Deus. Acho que já explicamos, né? E a segunda, o que Deus espera de nós? Que não pecamos. Que não sejamos rebeldes. Rebeldes. E o oposto de rebelde é o quê? Obedientes. Obediente. Sabe que eu aprendo com os alunos. E um aluno me mostrou que na palavra obedecer, a última palavra é descer. Obedecer. Então, ele falou para a gente obedecer, precisamos ser humildes, né? E abaixar a cabeça e seguir ao Senhor. Vamos, então, para a segunda folha da apostila, Apocalipse 21. Esse livro todo mundo encontra, né? Apocalipse, último livro da Bíblia. Capítulo 21. Esse capítulo começa falando sobre coisas bonitas, mas quando chegamos no versículo 8, algumas pessoas falam que esse versículo assusta. E como? Então, pode ler você, Sônia, versículo 8? Posso, deixa eu chegar lá, peraí. Qual E a minha versículo? Bíblia que tá... Apocalipse 21, versículo 8. Minha Bíblia está falhando aqui. Quer passar para outra? Peraí. Posso ler? Pode. Pode ler, Helena. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos. O lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Então, a primeira pergunta é: quais são alguns pecados que não separam de Deus? Aqui nós temos uma lista de pecados. Eu gostaria só de citar uma coisa, acho que mais para Paulo, Carla, talvez o Michel, não sei. Aquela Bíblia mais antiga começa falando sobre os tímidos. A minha está tímido. A minha está tímido. Então, eu acho, Michel, essa palavra tímido aí é uma palavra infeliz, porque o mais seria os covardes, porque existem personalidades diferentes, né? Existe aquela pessoa mais atirada, mais entusiasmada, mas tem também aquela pessoa mais reservada, mais tímida. Então, ser mais reservado, mais calminho, não é pecado. Isso não é pecado. Agora, o que é pecado ser tímido seria assim. Vamos imaginar que alguém fala com Gabriel. Gabriel, você é de Jesus? E Gabriel fala, eu não. Aí seria uma timidez, uma covardia que é pecado. Né? Então, é nesse... A minha está covarde e a outra está tímida. Então, eu acho que covarde fica melhor. Porque explica... É o famoso fugir da raiva. Eu escrevi na minha, desse jeito, como o senhor falou. Mas, professor... Sim. A primeira... A letra A aqui, tudo bem. Mas e a letra B? Esse largo ardente de fogo e enxofre. Então, um minutinho. Aí é o inferno, né? Sim. Isso é o anti-inferno ainda, não é um inferno legal, não, né? Eu não entendi.
O Hades ainda é o anti-inferno ainda, não é o inferno ainda. Fala que o inferno é pior do que esse ainda. Mas aqui não está falando sobre o Hades aqui. Está? Tá, a minha tá. A minha tá também, pô. Tá o Hades com fogo e enxofre. Com fogo e enxofre. Enxofre. É o arder no fogo e no enxofre, quer dizer. A minha diz que é o lago onde queima o fogo e o enxofre. E é a segunda morte. É, isso aí, explica que é a segunda morte. Ali de segunda morte, como está na sua, Paula? Oi. Também, aqui é a segunda morte. Vou descer, então. Vou descer. Porque a primeira morte todos nós passamos, né? Se Cristo não voltar antes, um dia todos nós vamos morrer. Mas a segunda morte é a morte eterna, o castigo eterno. Não faz culpa, te render, você desce. Eu vou descer, faz o quê? Tá? Então, vamos para a segunda pergunta. Qual vai ser o fim das pessoas que fazem estas coisas? É o que nós acabamos de falar aqui, né? O castigo eterno. Leia a observação para a gente, Patrícia. Você tem a folha aí? Professor, meus amigos aí que estão me ouvindo, eu vou ter que descer para outra portaria lá, professor. Tudo bem. Agradecemos a sua presença. Vai acabar que hora? 10 horas? Nós temos mais 3 passagens, né? Caramba, a aula está tão boa, meu Deus. Não, mais 2 passagens só. Mais 2 passagens. A aula está tão maravilhosa, está tão gostosa essa aula. Mas eu tenho que descer lá para render o companheiro. Tá bom. Para ele que ele vai jantar. Vai com Deus. Tchau. Obrigado a Deus. Deus abençoe. Vai com Deus. Então, Patrícia, observação. Todos nós pecamos, portanto, todos estão separados de Deus, desde a pessoa que é homicida até a pessoa que fala uma mentirinha. Veja Gálatas 5, 19 ao 21. Isso. Então, isso também seria uma coisa que Michel poderia passar para aquele amigo dele. Outra coisa também que é bom, né? Eu não vou ler agora, Carla, me perdoe que eu não estou lendo tudo, mas essa passagem está ali, Gálatas 5, 19 ao 21, fala sobre as obras da carne, e aí tem uma lista de vários pecados. E provavelmente uma pessoa que olha no espelho e reconhece seus atos, vai perceber que alguns desses pecados já cometeu. Estou tentando... Deixa eu fechar logo para todo mundo. Pronto. Vamos agora para Isaías 59. Não, me perdoe, tem mais uma aqui, número 3. Você já pensou sobre seus pecados aos olhos de Deus? Sim ou não? E depois diz, explique. Essa eu fiquei na dúvida. Então, eu vou até ter porque assim, é muito difícil a gente tentar pensar como Deus, porque assim, o meu diagnóstico é que nós quando somos batizados, nós ganhamos uma veste branca, uma veste nova de Cristo. Foi assim que eu aprendi, que o pecado nos mancha a nossa veste, e nos deixa sujo. Uhum. Então, eu tento levar mais para esse lado do modo que aprendi. Então, o pecado é uma sujeira que nos suja. Ou estou indo pela linhagem um pouco errada. Assim, eu concordo com você, Gabriel. E o que eu costumo falar para os alunos aqui quando eu olho para trás e penso sobre tudo que eu fiz, graças a Deus, em Cristo Jesus, Deus nos perdoa, né? Mas os pecados ainda existem. Tem coisas que eu fiz que, se fosse passar tudo para vocês aqui, eu ia ficar envergonhado, ia me jogar embaixo dessa mesa e me esconder.
né? Graças a Deus, Deus perdoa e Deus deixa a gente, se você falar sobre sujeira, né? Lavadinho, branquinho, brilhando de novo. Mas que o pecado é grave, né? Que, como nós já também falamos hoje, o pecado tem consequências. E, infelizmente, às vezes, as pessoas que sofrem mais são as pessoas que a gente ama mais, né? Geralmente, se você vai usar a sua língua para ferir alguém, geralmente os danos são maiores dentro de casa do que fora. Não é assim? Verdade. Então, estamos pedindo a Deus para Deus nos transformar, não só perdoar os nossos pecados, mas também nos tirar do pecado. E vamos estar falando mais sobre isso nas próximas aulas. Mas eu gostei da sua resposta, Gabriel. Entendi. O pecado, sim, é grave. E é importante para a gente reconhecer a gravidade do pecado. Que o pecado é feio, que o pecado é sujo e não tem consequências boas. Que até na realidade existe também uma outra ideia totalmente errada, né? Quem está no mundo às vezes pensa, como é que eu vou abandonar o prazer para ir para Cristo? Né? O mundo é tão gostoso, vou largar tudo, abandonar tudo para ir para Cristo. Mas, na realidade, a melhor vida é a vida em Cristo. Que quem está em Cristo vai ficar livre de tantos problemas que tem no mundo. Né? Nós estamos escapando dos problemas das drogas, problemas das mentiras, problemas das brigas, problemas... Né? Tantas coisas que quem está em Cristo tem uma vida maravilhosa. Não é que Deus criou uma lista de coisas para tirar nosso barato, né? De fazer a gente infeliz. Não, a felicidade está em Cristo. Não é, Gabriel? Sim. Obrigado pela tirar a dúvida. Vamos para Isaías 59 agora. Isaías 59. Eu fechei os microfones de novo. Então, na hora de falar, você vai ter que ligar. Deixa eu ver. Eliana, pode ler aqui? Isaías 59, 1 e 2. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de você e não atenda às suas orações. Muito bem. Então, a pergunta aqui é: o que separa o homem de Deus? O que separa uma pessoa de Deus? Qual é a resposta? Pecado. Nossas maldades, nossos pecados. Até tem na sua folha um gráfico, né? Deus em cima, o ser humano embaixo e a parte escura ali no meio, que é o pecado, que o pecado é uma barreira entre Deus e as pessoas. O pecado é uma nuvem escura, nos separando de Deus. E aqui eu gosto de contar uma história. Eu escutei um cachorro latindo mais cedo. Eu não sei quem aqui tem cachorro em casa ou já teve cachorro, sabe como são os cachorros. Mas na minha casa quase sempre tivemos um cachorro. E quando estava com meus pais e minhas irmãs, eu me lembro de um cachorro que a gente tinha. Ganhamos esse cachorro filhote e gostava muito daquele cachorro. Eu achava ele quase meu melhor amigo. Ele me entendia sempre, né? Eu brincava com ele,
me deitava e rolava no chão com ele. Mas esse cachorro, quando uma pessoa da família esquecia e deixava o portão um pouquinho aberto, ele se mandava para a rua. Ele gostava da rua. E nós morávamos, Carla, numa cidade pequena. E perto da minha casa, quer dizer, atrás da casa do vizinho de frente, tinha um campo aberto. E nem sempre, mas às vezes, ele fugia para aquele lado. E nessas suas saídas, Paulo, às vezes, ele encontrava, acho que era carniça, não sei, mas eu sei que ele se esfregava em alguma coisa fedorenta, ele voltava para casa um cheiro horrível. E nessa hora, esse cachorro que eu tanto gostava, eu queria era distância. Né? Se você já teve um cachorro, provavelmente já passou por isso. Então, eu uso esse exemplo porque eu penso que é mais ou menos assim a gente e Deus. Né? Deus é nosso Pai. Nós somos seus filhos. Deus nos ama. Deus nos ama muito. Até pegando um gancho com Gabriel, né? O pecado para Deus fede. Deus não suporta nem o cheiro do pecado. Porque Deus é puro, Deus é santo, Deus é reto. Então, esse Deus, ele não pode conviver com o pecado. Então, essa é a resposta número 2, né? Porque Deus não pode conviver com o pecado, porque ele é bom, ele é puro, ele é santo, ele é justo, ele é reto, né? E número 3, então, você vê no pecado em nossas vidas como uma coisa séria, sim ou não? Sim, com certeza. Uhum. E por que o pecado é algo sério ou até grave? Ele afasta a gente de Deus. Afasta a gente de Deus. E eu creio, deixa eu fazer uma pergunta assim. Qual é o melhor lugar do mundo? Quer saber qual é o melhor lugar do mundo? Eu vou dizer para vocês que o melhor lugar do mundo é ficar coladinho com Deus. Quando estou perto de Deus, eu estou bem. Né? Então, se o melhor lugar do mundo é ficar coladinho com Deus, vocês já sabem qual é o pior lugar do mundo. Né? O pior lugar do mundo é ficar longe de Deus, afastado de Deus. E se o pecado me afasta de Deus, penso eu que o pecado é, como Paulo leu lá em cima da nossa aula hoje, é realmente o maior problema que existe. O pecado é pior do que Covid-19. Né? O pecado é pior do que desemprego. O pecado é pior do que qualquer problema que você possa imaginar. Certo? Vamos então para a última passagem do dia, Romanos 6, 23, que eu também pedi para memorizar. Acho que o Michel já voltou. Romanos 6, 23. E aí? Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Alguém memorizou? É bom memorizar essas passagens. Aí estão sempre na mão, sempre na mente. Estamos prontos para compartilhar com alguém. Carla, pode ler Romanos 6, 23? Tem que ligar o microfone, Carla. Pronto. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqui tudo fácil.
O que é, primeira pergunta, o que significa essa palavra salário? O que é um salário? Pecado. Não, Pecado. Eu estou de um modo geral. Salário... É um pagamento pelo que fazemos, pelo uma nosso recompensa. trabalho. Uma recompensa. Um pagamento. Uhum. E, nesse caso, o salário do pecado é a morte. Morte física ou morte espiritual? Espiritual. Mais espiritual. Espiritual, né? Que tem muita gente pecando, mas estão vivos, né? Andando para lá e para cá. E a última pergunta nessa folha, algumas pessoas erram, mas só erra quem não lê direito. Porque está escrito na sua folha, qual é o presente de Deus? A vida eterna. A vida eterna. A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem. Então, Patrícia, lê para a gente o resumo e desafio, por favor. Resumo: o maior problema do homem é o pecado. Todos nós pecamos e assim ficamos afastados de Deus. A única solução, como lemos em Romanos 6:23, é Jesus Cristo. Na próxima aula, vamos ver como Cristo pode nos perdoar e nos libertar dos nossos pecados. Desafio: continue a leitura diária da Palavra de Deus. É um hábito importante. Agora leia Lucas, 2 capítulos por dia. Decore Romanos 3:23 e 6:23. Olhe bem para a sua própria vida, suas ações, suas palavras, etc. Ore ao Senhor confessando os seus pecados. Bem. Alguém ficou com uma dúvida? Alguém quer fazer um comentário aqui no final? Uma observação, irmão, que a Carla lembrou, né, daquele versículo que faltou nós lermos lá, 1 João 1:10. Eu acho que vai ajudar bastante aí o Michel na dúvida dele em relação ao que dizer quando for evangelizar para aquelas pessoas que, eu não estou pecando, que lá fala justamente sobre isso, que é... Deixa eu ver aqui rapidinho. Por favor. Eu achei bem interessante. Está dizendo o seguinte, se alegarmos que não pecamos, estamos mentindo e chamando Deus de mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Para quem diz, né, que não tem pecado, que não rouba, não mata, esse versículo o irmão pode usar aí para mostrar para essas pessoas, né? Também é uma forma de demonstrar que todos os pecadores também. Até quando eu estava lendo, eu estava debatendo até com minha esposa antes dela sair, que Jesus não era demonstrar o pecado dos outros, e sim a pessoa reconhecer que ela pecou, para ele fazer os milagres. Então, foi dessa forma que mais ou menos eu entendi também. Então, seria uma forma dele, até quando ele for ou evangelizar alguém, seria uma forma de uma forma para ajudar, para falar a verdade. Eu acho que tudo começa reconhecendo o meu próprio pecado. Não é? Sim, e às vezes muitas pessoas fogem disso e batem muito nessa tecla. Eu sei porque eu trabalho num lugar que só Deus mesmo. Tem muita gente que diz que não, a gente fala, mas Deus sabe a hora certa. Mais alguém? Bom estar com vocês mais uma vez. Se hoje ficamos tristes falando sobre pecado, a próxima aula é melhor, que vamos falar sobre Jesus, a solução para o pecado. Né? E se eu não mandar logo a apostila, vocês me cobram que eu preciso mandar logo para vocês terem tempo de fazer. Fala, Carla. É importante, né? Porque muitos não gostam de falar essa passagem, né, do pecado, mas eu trago para a minha vida porque eu acho que isso é muito importante, porque quando nós nos aproximamos mais de Cristo, nós vamos ficando pessoas separadas, porque
Não precisa as pessoas nos apontar os nossos pecados. Nós mesmos olhamos para ele. Então, é bem visível. Então, acho que quanto mais nos aproximamos, vamos nos afastando e nós sabemos diferenciar o que é pecado, o que é errado, e eu não quero isso para a minha vida. Eu acho que é uma aula muito interessante, gostei bastante. E a vida de santificação é o processo de estar se afastando do pecado. E eu creio que quanto mais conhecemos a palavra, mais nossos pecados vão aparecer. Coisas que eu nem sabia, né? Que não agradava a Deus. Quanto mais conheço a palavra de Deus, vou dizer, não era para ser assim, né? Sim, verdade. Isso é verdade.